E aí surge uma magoazinha. Inconsciente. Às vezes consciente. Ou eu ou a sua mãe. Quantas frases eu vejo isso na minha militância profissional terapêutica. Quantas vezes eu tenho que segurar a mãe ou segurar... Porque um filho, por exemplo, colocado entre a mãe e a esposa, ele fica esquartejado. Porque a esposa puxa para o lado. A mãe, dona dele, que veio do umbigo, puxa do outro. Porque se ele disser mãe, não... Que ingratidão. E a pior coisa para um filho é a mãe dizer, meu filho, se você fizer isso, eu tenho a impressão que eu vou morrer. Olha, a gente tem um medo de matar a mãe. E mãe sabe disso. Mãe não evangelizada. Não as espíritas, porque as espíritas estão em dia já, por certo. Ela não usa dessa chantagem. Então é natural que se instale mágoas nessas relações. Para apenas citar um aspecto daquilo que sucede. Dentro da casa espírita, tem as suscetibilidades, os melindres. E a gente não tem uma convivência estabelecida que nos dê suporte para dizer, olha, eu estou chateado com você, estou magoado com você, olha, poxa, não gostei que você me disse. Porque se fizer isso, rompe, porque é a morte. Não tem espaço, é impressionante, né? Um grupo, e se a gente perceber lá o Evangelho, o grupo de apóstolos, você como eles se encrencavam com o outro, perceberam? E se encrencavam. Jesus, por várias vezes, teve que intervir nas arengas. Até aquela maior, talvez uma das maiores, era quando Paulo estava com a figura de Tiago, e eles puxavam para um lado ou para o outro, porque o Tiago queria a circuncisão, queria a questão da carne impura, que não se podia ser ingerida, né? Fazia uma série de exigências, e Paulo era uma mente libertadora, profundamente universalista no que tange a transposição daquilo que era o relativismo cultural do judaísmo. A doutrina de Jesus era uma doutrina muito acima, e ele queria libertar a doutrina de tudo aquilo. E Pedro foi que fez essa mediação que Emmanuel se refere no livro Paulo e Estevão, porque era uma encrenca de dois grandes homens, um que cuidava muito do estatuto e da casa, das coisas, e o outro que adorava o espírito. Dizia que a letra mata e o espírito vivifica. E esse duelo, ele deveria ser mediado por Simão Pedro, que deveria então fazer esse trabalho de sustentação para que o movimento cristão não se partisse tão cedo. Então, o emocional... Oi, Tim, vivo, claro. Claro, nós fomos desclassificados, poxa. Isso é para mexer com a raiva de vocês. Embutida. É uma raiva espírita. Os preconceituosos dizem é uma raiva branca. Raiva branca, a pessoa fica branca de raiva. Tem outros que ficam vermelhos de raiva, né? Então, nós precisamos entender que isso faz parte da nossa condição humana. O problema não é ter a agressividade que todos temos, do animal a Mahatma Gandhi, a Jesus, quando usava a sua energia agressiva para implantar o seu reino de amor na terra. Uma energia vigorosa, que estava desconectada da destrutividade, que estava colocada na direção apenas do crescimento, da evolução, da construção do ser humano. Todos temos a raiva trabalhada, que é colocada na assertividade, no exercício do sacrifício, no devotamento. Um devotamento é o amor embutido pela energia agressiva, no qual, você sem destruir ninguém, você vai num processo de imolação até o sacrifício final. Então, vamos acolher isso. Mas não vamos acolher para xingar o companheiro, para querer ir no braço do companheiro, para ofender a mãe do companheiro ou a sogra. Não nos cabe, não nos é ético esse comportamento também. Ele é destrutivo, ele é abusivo. Mas tampouco, nós não podemos negar a possibilidade de conversar com companheiros. Eu estou chateado com você, para poder abrir um espaço de entendimento. O grupo que funciona muito bem é aquele grupo que tem, pelas vias da convivência, uma alta liga de amorosidade e que permite discutir as diferenças. E, às vezes, o clima fica
acentuado, fica, às vezes, proeminente nas diferenças, às vezes um fica zangado, mas no final, ele está tomando café junto. Diz a minha cunhada, mano, eu e tu, hein? Eu digo, não sou eu e tu, é você e eu o problema. Porque nós, na equipe de trabalho, discutimos muito. Ela é o meu contraponto, e eu sou o ponto do contraponto. Porque nós fazemos e nós contribuímos muito para a equipe. Porque eu tenho uma visão e ela tem uma visão bem diferenciada da minha. E aí eu brinco com ela, digo, eu e a Liege, nós não temos problema. Porque quando nós concordamos, fica a minha opinião. E quando nós discordamos, fica a opinião dela. Para mexer com ela, cutucando ela. É uma forma carinhosa que nós temos de poder fazer as pazes depois de uma briga. Mas não há como romper, porque nós nos amamos. Não é porque ela é minha cunhada, é porque o grupo de trabalho é um grupo que tem liga, que tem sedimento. Quando nós amamos um ao outro, nós somos capazes de discordar do outro e telefonar para o outro. Puxa, você excedeu, né? Você foi além da conta. Ou então pegar o telefone e dizer, olha, desculpa, eu fui além da conta. Se ficar com vergonha de pegar o telefone, porque ainda não trabalhou a vergonha, passa uma mensagem de texto que está tão na moda. Manda um torpedo de perdão. Diga, Pedro, estou te pedindo perdão. Puxa, eu acho que eu ultrapassei das medidas. E às vezes nem ultrapassou. Quantas vezes as pessoas vêm pedir desculpa e eu nem me senti magoado, mas a intenção dela foi agredir. Então a gente faz o acolhimento, porque a pessoa não está confortável. E quantas vezes a pessoa me magoa e eu nem sei. Ela não tinha intenção, ela não sabe, mas eu sei que eu não engoli bem aquilo, que eu não digeri bem. E aí eu preciso trabalhar, eu preciso dissolver aquilo. É no esforço. Porque o Espiritismo assim nos convida a que a gente possa trabalhar a nossa agressividade dissolvendo-a. Sem jogar para debaixo do tapete e sem jogar a agressividade no outro, devolvendo essa agressividade de uma forma a transformar a relação numa atividade pugilista, absolutamente incompatível com aquilo que é a proposta espírita. Então, a emocionalidade, ela precisa ser trabalhada sem que a gente negue isso no movimento de sensibilidade e sem que a gente assuma uma postura passional, na qual a gente expressa a nossa emocionalidade de uma forma abusiva, histérica, de uma forma lesiva, agressiva ao outro e, por extensão, a nós mesmos. Então, quando nós observamos uma pessoa lidando com a sua agressividade, nós precisamos estar percebendo se nós estamos lidando dessas duas formas. Seja aquela múmia paralítica que parece que nada a afeta, e ela está engolindo, ou aquele outro que esbraveja, que dá soco no ar, que grita, que tem faniquito, e que está também assumindo uma posição de não lidar bem com a sua emocionalidade. Aqui depois a gente pode desenvolver as outras emocionalidades. Eu citei aqui a agressividade porque foi a mais votada. Então, como é que lida? Qual é a proposição do amai-vos e do instruí-vos? Acolha o seu sentimento, a sua emoção, para transformá-la. Há todo um caminho que se pode entretecer para conseguir fazer a transmutação de uma manifestação agressiva que quer se colocar como cólera expandida ou como um cólera concentrada, na linguagem de Hahnemann, do Evangelho segundo o Espiritismo. Como fazer esse movimento de acolhimento para transformar? Ou uma tristeza que timidamente vai se instalando e quer me levar para uma depressão. Como é que eu faço essa transformação? Então, nós precisamos considerar a nossa emocionalidade para ver se a gente está andando adequadamente, acolhendo a nossa emoção, está lidando com o nosso medo, com a nossa raiva, com a nossa ansiedade, com o nosso ciúme, com a nossa inveja, com a nossa tristeza, se nós estamos sabendo lidar. E como o centro espírita funciona emocionalmente? Isso nós vamos ver depois do nosso intervalo.